Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, confortáveis, mesmo que estejam dirigindo ou trabalhando enquanto ouvem essa mensagem. Espero que vocês estejam bem e confortáveis. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos na semana 13 do nosso circuito bíblico, consequentemente, na semana 13 do nosso estudo bíblico, todas as quartas-feiras. Eu convido você a ler o texto um dos textos dessa semana, o texto de hoje, Marcos, capítulo 10, que diz assim, vamos ler Marcos capítulo 10, do verso 17 para frente. O texto diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, eu que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Disse, Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, o jovem ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar antes da gente continuar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida. Peço que o Senhor fale através de mim, que o Teu Santo Espírito se sinta à vontade em nosso meio. E eu peço que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos, prepare os corações para receber a Tua palavra, Pai. Fale conosco hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, seguinte, essa história conhecida também como a história do jovem rico. Jesus ia passando, um jovem veio até ele, e disse: Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fez esse comentário, por que me chama bom, se bom somente Deus? E aí Jesus vai dar a receita, entre aspas, do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre Jesus e os ídolos. Por quê? Pedro, o que tem a ver Jesus e os ídolos com essa sua última frase, o que fazer para herdar a vida eterna? Parece que é difícil de falar, herdar a vida eterna. O que tem a ver? O que tem a ver é que Jesus é o caminho. E que muitas vezes a gente erra de caminho. E a gente segue caminho de outros deuses. E o nome que a Bíblia dá para outros deuses é ídolos. Então, o título da mensagem de hoje é Jesus e os ídolos. Perceba, antes desse contexto aqui, imediatamente antes, Jesus tinha dito aquela frase também famosa sobre: deixe vir as minhas crianças, porque delas é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então eu quero que você entenda esse contexto. Quando o jovem rico chega para conversar com Jesus, pouco tempo antes Jesus tinha dito essa frase sobre as crianças: imagine os discípulos ouvindo. Então os discípulos estão diante de um quadro que Jesus acabou de ensinar que o reino de Deus pertence a pessoas que são como crianças. E aí vem o jovem rico e acontece isso aqui que nós vamos voltar a ler e vamos aprender com a experiência do jovem rico, tá bom? Marcos capítulo 10, verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, esse judeu, esse homem, esse jovem, ele tem algumas características que logo aqui a gente percebe. Primeiro, ele chama Jesus de mestre. Então, ele era um religioso, uma pessoa
que praticava a religião. Fazendo uma analogia com os tempos de hoje, uma aplicação, ele era como se fosse um crente. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de aplicação, vocês que me ouvem sabem disso, porque além de explicar o texto, eu quero que a gente consiga aplicar as verdades do texto às nossas vidas. Então, esse rapaz que se prostrou diante de Jesus e chamou Jesus de mestre, ele dá dicas que ao longo do texto serão confirmadas de que ele é um religioso, ele é uma pessoa crente. Tá bom. E ele vai até Jesus num ato de fé, ou pelo menos num ato de submissão, né? Ele vai até Jesus e ele faz uma pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E ele chama Jesus de bom mestre. Jesus diz, próximo verso, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha que interessante, o que a gente aprende aqui? Você tem que se fazer uma pergunta. Por que Jesus confrontou o título que o jovem deu a ele, Jesus? O título foi bom mestre. E Jesus confrontou, falou: por que você me chama bom? E aí eu queria que você se perguntasse: por que Jesus perguntou para ele por que ele chamou Jesus de bom? Olha que interessante. Jesus está o tempo inteiro mostrando, tentando nos mostrar ou revelando a nós, esse seria o jeito correto de dizer, Jesus está o tempo inteiro revelando a nós o nosso coração. Então Jesus está o tempo inteiro revelando a você o seu coração. Perceba, o fato do jovem ter chamado Jesus de bom mestre diz muita coisa. Por quê? Porque, socialmente dizendo, você chama... Quando você está conversando com uma pessoa sobre uma terceira pessoa, o jeito que você se refere a essa terceira pessoa diz quais são as coisas que te impressionam, quais são os seus valores. Eu vou explicar isso. Eu estou conversando aqui com uma pessoa e eu estou falando do José. E aí eu quero que essa pessoa entenda de quem eu estou falando. Então, porque José é um cara muito rico. Eu tinha um monte de coisa para falar sobre o José. Eu falei o que para mim chamava atenção. José é muito rico. Se eu fosse uma pessoa estudiosa, eu poderia falar, José é PhD em alguma coisa. Se eu fosse uma pessoa preocupada com imigração, eu podia falar, José é um brasileiro cidadão americano. Se eu fosse uma pessoa preocupada com política, eu poderia falar, José é um democrata, Partido Democrata, ou José é um republicano, ou José é um petista, ou José é um bolsonarista. Então, o jeito que eu me refiro a uma pessoa diz muito mais sobre mim do que sobre ela. Porque mostra a ela, se ela for uma pessoa inteligente, mostra a ela o que para mim tem valor. Não sei se está ficando claro isso. Então, quando ele chega para Jesus e ele diz, bom mestre, ele está falando que ele acredita que existem pessoas que são boas e pessoas que são más. Ele acredita que Jesus é bom por algum motivo. E vai ficar claro no texto. Ele gasta uma ficha de elogio, chamando Jesus de bom, mas demonstrando o que o coração dele está atento, o que o coração dele está percebendo. Que ele poderia chamar Jesus por outros adjetivos. Misericordioso mestre, salvador, filho de Deus, filho de Davi, maravilhoso, e por aí vai. Olha a continuação. Jesus confronta ele, né? Porque você me chama bom. E aí Jesus já dá um checkmate. O jogo acaba. Porque Jesus fala, por que você me chama bom? Aí confronta o coração dele. Tipo assim, nossa, eu não posso... Não tem valor o ser bom? Aí Jesus fala assim, na regra do seu jogo, ser bom é legal, né? Então, Jesus continua e diz assim, bom somente Deus. Ou seja, nem eu, Jesus, nem você, jovem rico, bom é só Deus. Entende o que está acontecendo aqui?
o jovem rico está falando sobre Jesus, de uma coisa que está no coração dele, jovem, rico, e Jesus acaba com esse jogo e fala, ó, isso que está no seu coração não existe, só Deus é isso. Você, jovem rico, que se acha bom e me chama de bom porque você se acha bom, logo você acha que nós estamos no mesmo nível, eu digo para você que você não é bom porque bom é Deus. Olha a continuação. Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Aí ele vai começar a responder a pergunta. Isso aqui não é a resposta. A pergunta é, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai falar, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Olha que interessante, irmãos. Ele faz uma pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Nós sabemos que para você herdar a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Você não precisa fazer coisas. A salvação não é conquistada. A salvação é pela fé. Beleza. Olha o que Jesus fez com ele. Jesus falou, bom, você conhece os mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Mas o primeiro mandamento de todos, amarás o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de ti. Depois o outro mandamento que Jesus, no mesmo evangelho, Jesus vai falar que são os principais mandamentos, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não cita para ele. Por que Jesus não cita para ele, irmãos? Porque está rolando aqui um jogo de comunicação. E existe o nível do humano que está se comunicando, e do lado de fora, e o nível do coração. E Jesus está preparando um plano para mostrar o coração dele. Porque ele pergunta o que eu preciso fazer. E Jesus fala, fazer? Beleza. Fazer é isso aqui. Não mate, não furte, não roube e não adultere. Isso está no âmbito do fazer. Isso está no âmbito da religião. Isso está no âmbito dos atos, das ações, do lado de fora, aqui, ó, do lado de fora. Coisas humanas, fazer. Aí ele responde o quê? Quando Jesus fala os mandamentos. Ele fala, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, eu sou uma pessoa que faço as coisas. Eu sou um religioso. E eu não estou usando aqui religioso no termo pejorativo. Eu não estou falando como se eu estivesse diminuindo essa expressão religioso. Não, ele é um religioso. Ele é uma pessoa que pratica a religião. Ele reconhece que Jesus é um rabino, um mestre. Ele chama Jesus de mestre. Ele vem falar para Jesus sobre a vida eterna, que é algo religioso. E ele vem e fala que ele cumpre os mandamentos. Tudo que pode ser feito, fazer, ele faz. Jesus não desmente ele, irmãos. Lembra? Na hora do bom, Jesus confrontou. Na hora que ele fala assim, eu tenho feito os mandamentos, Jesus não confronta ele. Por que será que Jesus não confronta ele? Porque ele estava fazendo os mandamentos. Caso ele não estivesse cumprindo os mandamentos, Jesus ia falar, opa, mas você não tem feito isso que você está falando. Não foi isso que aconteceu. Jesus não rejeitou a resposta dele. Jesus ouviu, dando-nos a entender que Jesus concordou com o que ele estava falando. Senhor Jesus, eu cumpro os mandamentos. Esses que o Senhor falou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, eu cumpro. Verso 21, olha isso aqui. Jesus olhou para ele e o amou. Irmãos, é muito difícil se relacionar com o religioso. Esse tipo de religioso. Porque esse tipo de religioso, ele está muito perto de andar com Jesus, mas ele ainda não anda. Porque ele está no âmbito do fazer as coisas. Só do lado de fora, da humanidade. E o problema é que como ele é um religioso que faz as coisas, ele não aceita nenhuma dica de ninguém. Porque ele acha que ele está o quê? Certo. Porque ele faz as coisas. O judeu, o jovem rico,
falou para Jesus: isso eu tenho feito. Só que agora que começa a pregação do evangelho. Agora. Jesus olhou e o amou. Aí Jesus disse isso aqui: falta-lhe uma coisa. Tudo isso que você falou é verdade. Você não mata, você não rouba, você não adultera, você não conta mentiras. Mas falta só uma coisa. Olha que interessante. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você me segue. Ele falou, a pergunta é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu quero isso, eu enxergo valor nisso, eu estou perguntando para o Senhor algo que eu desejo: herdar, ter a vida eterna. Aí Jesus fala assim: tá bom, vende o que você tem, falando de posses, né? Vende o que você tem, olha o jogo de linguagem. E você terá um tesouro no céu. Olha o que Jesus está fazendo. Entrega tudo que você tem, todo o dinheiro que você tem, e você vai ter dinheiro no céu. Não é só para você entender, tá bom? Você que está só me ouvindo tomou um susto, né? Só para você entender. Jesus está fazendo uma analogia com o que domina o coração do cara. Então, se é tesouro, se é dinheiro, Jesus falou assim: pega o que você tem, dá para os pobres, e você terá isso que você ama tanto aqui, você terá isso no céu. Claro, irmãos, eu preciso fazer essa ressalva. Claro que nós não vamos ter dinheiro no céu, é só um jeito de Jesus confrontar o nosso coração. Jovem rico, você tem feito tudo, os mandamentos, né? Tudo que é para você fazer do lado de fora, você tem feito, não é, jovem rico? É, mas falta uma coisa. Tem algo que domina o seu coração que você não sabe. Vá, vende tudo que você tem, volta, me segue, você terá um tesouro no céu se você fizer isso. Último verso, 22. Diante disso, o jovem, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Olha que interessante. Ele foi embora triste, aí Marcos vai explicar o porquê ele foi embora triste. Ele foi embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Então nós sabemos, beleza, era um homem rico, um jovem rico. E um jovem rico que queria a vida eterna. Um jovem rico que cumpria as regras, a religião judaica. Mas um jovem rico que não tinha um coração cristão. Porque ele queria a vida eterna, ao mesmo tempo que ele queria viver aqui do jeito dele. Ele queria a vida eterna, mas ele não quis seguir Jesus. E Jesus é a vida eterna. Pedro, como assim? Jesus falou para ele: você é um bom crente. Você faz as ações. Você pratica o cristianismo. Você frequenta a igreja, tá certo. Você é um dizimista, tá certo. Você frequenta uma célula, tá certo. Você até levanta as mãos na hora de cantar, tá certo. Aí Jesus fala: mas falta uma coisa para você. Pega isso que domina o seu coração, pega isso que você mais ama e entrega. E aí você vai ter um tesouro no céu. Pedro, mas a salvação não é gratuita? Porque eu preciso entregar alguma coisa? Sim, o fruto da salvação. Como que você consegue conceber algo que é pela fé? Como que você consegue provar para você mesmo? Se você obedece Jesus. Se você crê nele, se você crê que ele é a vida, você tem fé. Isso, né? Crer que Jesus é a vida significa ter fé. Como que você prova para você mesmo que você tem fé? Quando não só crê, mas obedece. Sem fé você não consegue obedecer. Com fé você consegue obedecer. Então a fé vem primeiro, a obediência vem depois. Aquilo fez sentido para você. Você se prostrou diante dele, chamou ele de bom. E ele falou: faça tal coisa. E você falou: farei, porque faz sentido para mim. O Senhor é o mestre. E eu irei te obedecer. E eu quero te seguir. Então por que Jesus e os ídolos? Porque é impossível você seguir Jesus e ter o seu coração seguindo outro ídolo.
O texto bíblico vai dizer que é impossível servir a dois senhores. Ou você há de servir um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não tem como. E como você sabe se você está servindo a dois senhores? É o crente que tem um pé na igreja e um pé fora da igreja. Muitas pessoas, irmãos, estão preocupadas com o que você está fazendo. Ah, será que fulano vai no bar? Será que o outro bebe uma cerveja? Será que o outro tem um bom casamento? Será que o outro está indo à igreja? Por que fulano falta na igreja? Irmãos, eu, como um líder, eu não estou preocupado com o que você faz. Eu não estou preocupado com o que você posta nas redes sociais. Eu não estou preocupado nem com o que você vê. Eu estou preocupado com o seu coração. Porque Jesus não fala sobre coisas que a gente faz. Jesus fala sobre o porquê a gente faz o que a gente faz. Quais são as motivações. Então, quando Jesus confronta o jovem rico, ele está nos confrontando. Ele está falando para você, filho, filha, entrega isso aí que está dominando o seu coração. Pedro, como eu sei, me dá uma dica, como eu sei o que pode estar dominando o meu coração. Vamos lá, algumas dicas rápidas. Pensa assim, eu não viveria sem isso. Se eu perder tal coisa, minha vida vai ficar muito mais triste. Não suportaria viver sem ter tal pessoa. Não consigo viver sem fulano. Não consigo viver sem isso. Tem mais frases. Quando eu tiver tal coisa, eu serei feliz. Essa é terrível, essa. Quando eu conquistar isso aqui, eu servirei a Deus. Porque isso é o seu Deus antes de Deus ser seu Deus. Quando eu conseguir alcançar esse resultado, aí eu farei o que Deus quer que eu faça. Então, tem muitas coisas que a gente faz, irmãos, que mostram o nosso coração para Deus. E de verdade mostra o nosso coração para pessoas mais experientes também. Então a gente consegue perceber os corações conforme a vida de cada um de nós. Conforme o quê? Os frutos. Uma coisa que a gente tem sistematicamente falado aqui. Os frutos mostram a árvore. Então, quando Jesus confronta o jovem rico, ele está confrontando o ídolo do jovem rico. Qual é o ídolo dele? A riqueza, os tesouros. Ele saiu triste, irmãos. O verso diz que ele ficou abatido e triste. Então, às vezes Deus fala para a gente assim, entrega esse egoísmo. Seu casamento não vai bem porque você é egoísta, você quer tudo para você. Você quer que todas as coisas funcionem do seu jeito, mas você não, em nenhum momento você abre mão de nada. Tudo tem que estar pronto no seu horário, mas você nunca está pronto no horário dos outros. Ou entrega a sua vaidade. Por que esse desejo de ser percebido, de ser visto, de ser marcado nas redes sociais, de ser homenageado em público? Por que esse desejo? E Deus está falando, entrega isso. Quando Deus percebeu que Isaac dominava o coração de Abraão, Deus falou, eu preciso de Abraão e eu vou confrontá-lo com quem domina o coração dele. Qual é o ponto? O ponto é que nós vivemos atrás de ídolos, irmãos. A gente, por sermos religiosos, novamente, não estou tratando essa palavra com demérito, estou falando do jeito certo, correto, religioso, praticamos algo. Somos igualzinho esse jovem rico. Não matamos, não adulteramos, eu espero, não roubamos, não mentimos. Mas onde está o nosso coração? Porque Deus não está preocupado com o que a gente faz do lado de fora. O primeiro mandamento é o mais importante. Ame o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de ti.
Nós não podemos ter outros deuses. Pedro, mas eu não tenho outro Deus. Amém. Som do seu coração. O que você não viveria sem? Isso tem grande chance de ser o seu Deus. Não estou dizendo que é. Tem grande chance de ser o seu Deus. Então, o meu trabalho, não viveria sem o meu trabalho. Não viveria sem o meu salário. Não viveria sem o dinheiro. Não viveria sem o cartão de crédito. O maior ídolo e o mais fácil da gente ver é o dinheiro. E o como irmãos em Cristo vivem pelo dinheiro. Vivem por ter dinheiro. E vivem para ter dinheiro. Ou seja, o texto bíblico diz sobre Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Jesus. E muitas pessoas fazem isso por dinheiro. Porque pelo dinheiro, por dinheiro e para o dinheiro são todas as coisas. Então, dinheiro é o mais fácil da gente ver. E quem serve o dinheiro não serve Jesus. Quem serve o dinheiro e de vez em quando tem posturas religiosas. E aí a gente vem à igreja porque nós temos o cristianismo, o Jesus que um dia nós entregamos a vida para ele, está aqui. Mesmo eu servindo outro Deus. Maravilhoso é Jesus por isso. Porque eu andando no caminho errado, Jesus continua aqui. Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo vai incomodando a gente. Aí de vez em quando eu lembro que eu preciso ir à igreja. Aí eu pratico atos de religioso. Quando eu chego diante de Jesus, Jesus confronta o meu coração. Aí dói. Aí eu fico mais um mês sem vir à igreja. Porque dói, ninguém gosta de sentir dor. A não ser quem queira andar reto. Aí eu fico um tempo sem vir à igreja. Aí eu estou servindo o meu Deus. Que pode ser o dinheiro. Pode ser o status. Pode ser a carreira. Pode ser poder. Pode ser o meu casamento. Tem gente que idolatra a família no sentido negativo. O negócio está dando tudo errado e a pessoa acha que a casa dela é a melhor casa do mundo. Se a casa dela é Deus na terra. E às vezes não. É só a gente conversar com os filhos. Então, existem muitos ídolos, irmãos. Muitos ídolos. O diabo é... Eu ia falar que ele é criativo, mas ele não é criativo. Mas só como uma expressão, ele é criativo. Ele tem um monte de opções de falsos deuses aí. Enquanto o verdadeiro é um só, Jesus Cristo. A ele a glória. Quando você se aproxima de Jesus, humildemente, chamando-o de mestre, saiba, ele vai confrontar seu coração. Por que Jesus faz isso, Pedro? Porque ele nos quer por inteiro. Jesus não vai perguntar, irmão. Jesus não perguntou pro jovem se ele era dizimista, se ele estava em dia, se ele estava cumprindo as coisas. Jesus não falou nada. Jesus respondeu a pergunta dele. Você quer dar vida eterna? Me segue. Antes de me seguir, vende o que você tem e volta. E você terá tesouro no céu. E o jovem saiu triste, foi embora. Diferente de Paulo. Lembra Paulo? E eu termino aqui. Filipenses capítulo 3, verso 6. Abre comigo aí. Filipenses 3, 6 diz assim. Quanto ao zelo, Paulo está falando dele, né? Quanto ao zelo, ele era muito zeloso. Quanto ao zelo, é o perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Paulo era igual a esse jovem rico, irrepreensível, ele cumpria tudo, ele fazia tudo. Mas, Paulo falando, o que para mim era lucro, olha a linguagem, passei a considerar como perda. Olha a linguagem do ter, né? Linguagem de câmbio, de finanças. O que era lucro, eu passei a ter como perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo, não só mais essa figura de linguagem que eu falei, mas tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Olha que interessante. Esse texto aqui poderia ter sido escrito pelo aquele jovem rico, porque Paulo fala, o que para mim era lucro, pensa se fosse o jovem rico convertido falando, faz esse exercício. O que para mim era lucro, eu passei a considerar perda, vendi tudo. Mais do que isso,
eu considero tudo como perda comparado com o que eu vou ter. Ou seja, não é que eu perdi tudo, irmãos. Olha o texto. Comparado com o que eu vou ter, tudo que eu tenho aqui, eu considero nada, eu considero perda. Porque eu estou comparando com a glória vindoura. Comparado com o que eu vou ter, com a grandeza do conhecimento de Cristo, tudo é perda. Por quem, Jesus, eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Essas coisas que eu perdi já foi. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Eu quero ser encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas da fé. Ou seja, a mesma coisa que o jovem rico. O jovem rico chegou diante de Jesus e falou que ele cumpria a lei. O que é isso? Justiça própria. O apóstolo Paulo fala, eu vendi tudo que eu tinha, eu entreguei tudo que eu tinha, porque eu quero Cristo. Eu não quero Cristo pelo que eu faço. Eu não quero Cristo pelo quanto eu sou estudioso, pelo quanto eu observo da lei, pelo quanto eu sou zeloso. Eu quero Cristo pela fé, não pela justiça própria. O jovem rico, o contrário. Eu não mato, eu não adultero, eu não faço nada errado, eu sou um bom crente, justiça própria. Aí Jesus fala, tá bom. Aí Jesus vai confrontar as obras dele com a fé verdadeira, a justiça própria dele com a fé verdadeira. Então tá bom, pega tudo isso que você tem, inclusive esse seu achismo de que você é uma boa pessoa, e vende. Volta e me segue. Ele não fez isso. Você acha que ele saiu dessa reunião com Jesus achando que ele era uma boa pessoa? Você acha que ele saiu dessa reunião com Jesus achando que ele era um bom religioso? Provavelmente não. Ele saiu triste e decepcionado. E aquele negócio, porque ele era um religioso verdadeiro, irmãos. Então aquele negócio deve ter consumido o coração dele. Todo dia ele ia trabalhar, ia lá cuidar do gado dele. Estou fazendo um exercício de imaginação. Todo dia ele ia lá cuidar da fazenda dele. E a voz de Jesus ficava falando no coração dele. Você não entregou isso. Você não vendeu. Você me recusou. Você recusou tesouros eternos, porque você queria a vida eterna, por conta de tesouros passageiros. Então não tem como nós, hoje, terminando o ano de 2021, não tem como a gente querer seguir Jesus se nós tivermos outros ídolos em nossos corações. Então, de uma vez por todas, irmãos, a gente precisa derrubar esses altares, essa idolatria. A gente precisa queimar esse bezerro de ouro. A gente precisa jogar no lixo esses falsos deuses, para que a gente siga o único Deus verdadeiro. Como? Pergunte para Deus, Senhor, som do meu coração. Faça essa oração sincera, Senhor, se há em mim algo que não te agrada, me fale, mostra-me. Agora, você tem que estar preparado que ele vai pedir para você entregar. Mas eu posso te garantir uma coisa, olhe para Abraão. Foi difícil subir aquela montanha, foi difícil amarrar o filho, mas foi glorioso ver o cordeiro que Deus preparou. E depois foi uma vida inteira de milagres, contando esse testemunho para todo mundo que ele encontrava. Então, quando você encontrar um crente verdadeiro, chame ele para tomar um café e pergunte para ele o que você entregou. Como foi sua experiência com Deus? O que Deus te pediu? Irmão, você vai ouvir testemunhos lindos. Ah, Deus pediu minha carreira. Deus pediu meus dons. Deus pediu o meu emprego que eu estava. Deus pediu o país que eu morava. Deus pediu o namoro que eu tinha, que não era dele. Hoje eu sou casado e estou bem. Deus pediu que eu entregasse no meu coração a idolatria que eu tinha pela minha igreja. Eu idolatrava a minha igreja. E Deus falou, não, a igreja é só a igreja. Eu sou Deus. Então, em nome de Jesus, que a gente destrua esses altares. Que a gente derrube o altar do dinheiro, o altar do sexo, da pornografia, o altar da prostituição, o altar dos pensamentos impuros que não nos deixam pensar em Deus. A gente fecha o olho para orar e vem um monte de imagem pervertida na nossa cabeça. Claro, a gente consome essa droga, é nisso que a gente vai pensar quando a gente fecha os olhos. Em nome de Jesus, que a gente se santifique cada vez mais e que quando a gente se ajoelhar diante dele falando, mestre, o que eu preciso fazer? Ele vai nos levantar e vai falar, siga-me.
E você vai falar, eu te sigo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Santo Espírito de Deus, eu peço que o Senhor confirme nos corações dos meus irmãos quais são os altares que precisam ser derrubados. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua graça, Pai. Eu peço a tua força. Eu peço que o Senhor dê coragem aos meus irmãos, que o Senhor dê coragem a nós e força para que a gente derrube esses altares. Pai, primeiro, revelação. Mostre aos meus irmãos o que eles precisam derrubar. Segundo, coragem. Terceiro, força para que a gente consiga derrubar esses altares, para que a gente pare de seguir a sociedade, para que a gente pare de ser moldado pela sociedade e passe a ser moldado pela Bíblia, Pai. Senhor Jesus, mais uma chance, Senhor Jesus. Dá-nos mais uma chance. Como o Senhor fez com o apóstolo Pedro, eu peço que o Senhor faça conosco. Busque-nos onde nós estamos. Busque os meus irmãos onde eles estão. Busque, Senhor Jesus. Busque em teu próprio nome. Muitos de nós voltamos a pescar. Muitos de nós voltamos para o lugar de onde saímos. E não deveríamos ter saído do seu lado. Misericórdia, Senhor. Perdoa-nos. E eu peço que a tua graça visite os lares e as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. E que o Senhor traga uma unção de arrependimento. E que as pessoas se prostrem e clamem pela tua presença. Que a tua luz nos segue, como cegou o apóstolo Paulo, a ponto da gente não ter mais para onde olhar. E que quando a gente for curado dessa cegueira, que a gente consiga olhar somente para ti. Ser exaltado, Senhor Jesus. Ser exaltado. Que nada na terra nos faça mais sentido do que o Senhor. Que nada na terra nos atraia mais do que a ti. Por isso eu peço, atraia-nos a ti, Senhor Jesus. Atraia-nos a ti. Chame-nos. Convida-nos, Senhor. Atraia-nos, Pai, atraia-nos. Porque sozinho a gente não consegue. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos. Deus abençoe.